De fato, uma notícia urgente. No Irã está sendo preparado um levante contra o regime atual do Ayatollah Ali Khamenei. O filho exilado do monarca deposto do Irã, Reza Pahlavi, convocou o povo iraniano a se rebelar em meio ao confronto contínuo entre o Irã e Israel. Aqui é importante notar que foi justamente o pai de Pahlavi quem governou o Irã naquela época, quando o país mantinha relações amistosas tanto com Israel quanto com o Ocidente em geral. Foi naquela época que o Irã adquiriu caças americanos usados até hoje. Além disso, a escala dos ataques israelenses ao Irã sugere que o objetivo de Israel não é apenas eliminar a ameaça nuclear, mas também promover uma mudança de regime na República Islâmica. Mas quão realista é esse desfecho? E aqui vale lembrar que Israel e o Ocidente já conseguiram derrubar o governo no Irã antes. Há todas as chances agora também. Sou Alexei Petty. Vamos por etapas. Mas antes de começarmos a discutir esse assunto em detalhes, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like, escreva qualquer comentário e não se esqueça de se inscrever no meu canal do Telegram Petty News. O link está na descrição deste vídeo. Lá nós publicamos notícias em tempo real assim que elas chegam. A República Islâmica chegou ao fim e está desmoronando. Foi essa a declaração feita ontem pelo filho do último Shah do Irã e herdeiro do trono Reza Pahlavi, que há muito tempo defende a derrubada do regime dos ayatollahs. Ele acredita que o Irã precisa de uma revolta geral para acabar de uma vez por todas com esse pesadelo coletivo. A seguir, uma citação. Agora é a hora de se levantar, é hora de recuperar o Irã todos juntos. Não se preocupem com o que acontecerá após a queda da República Islâmica. O Irã não entrará em um período de instabilidade ou guerra civil. Sobre quem estamos falando, afinal? Essa declaração foi feita pelo filho do último Shah do Irã, deposto em 1979, Mohammad Reza Pahlavi. Não vou me aprofundar nas particularidades ideológicas do seu período de governo, mas vou destacar que o Shah tentou romper com muitas tradições islâmicas e até introduziu um calendário baseado não na Hégira, mas no início da dinastia Aquemênida. Durante seu governo, o país manteve laços próximos com o Ocidente e Israel. Já em 1975 foi estabelecido no Irã um regime autoritário de partido único. Todos os cidadãos só podiam se filiar ao partido governante, sendo outras organizações políticas proibidas. A Revolução Islâmica de 1979 derrubou esse Shah, que foi obrigado a deixar o país e morreu no exílio no Cairo já no ano seguinte. Na onda de reação contra as reformas dos últimos Shahs, os fundamentalistas islâmicos chegaram ao poder sob a liderança do Ayatollah Khomeini. E desde então conhecemos o Irã como ele é hoje. E agora, o filho do último Shah convocou uma revolta no Irã contra o regime dos Ayatollahs. É notável que nos últimos anos Pahlavi fortaleceu seus laços com Israel e apoiou repetidamente as ações do Estado judeu. Voltaremos à história mais tarde, especialmente sobre como o regime no Irã já foi mudado com o apoio do Ocidente. Vamos nos concentrar nos acontecimentos atuais. Como vocês sabem, no final da semana passada, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, fez um pronunciamento em vídeo no qual pediu ao povo iraniano que se revoltasse contra seus líderes. A seguir vou citar as palavras dele. O objetivo da operação militar de Israel é eliminar as ameaças nucleares e de mísseis. E à medida que alcançamos nossos objetivos, também abrimos caminho para que vocês alcancem o seu objetivo de liberdade. É preciso admitir que a esperança de uma mudança de regime pode ser uma das razões dos atuais ataques israelenses ao Irã. Israel espera que, após os ataques, a liderança iraniana enfraqueça e o povo se revolte. Mas aí reside, claro, um enorme risco, porque até agora não há nenhuma garantia de que tal reação em cadeia realmente aconteça. Os ataques israelenses já resultaram na morte do comandante da Guarda Revolucionária Islâmica, do chefe do Estado-Maior das Forças Armadas e de outros militares iranianos de alto escalão. E após o ataque de retaliação do Irã, Netanyahu declarou que se espera ainda mais, insinuando a possibilidade de novos ataques e, talvez, a eliminação de mais líderes iranianos. Além disso, em Israel já não escondem que gostariam de eliminar também o Ayatollah Ali Khamenei. No entanto, ainda não está claro se o que está acontecendo pode levar à instabilidade interna e a um movimento antigovernamental. No momento, infelizmente, não há provas convincentes de que esses processos já começaram e, mesmo que comecem, o resultado deles é totalmente imprevisível.
O poder real no Irã está concentrado nas mãos daqueles que controlam o exército e a economia, primeiramente nas estruturas da Guarda Revolucionária Islâmica. Nem o presidente, nem o primeiro-ministro têm poder. Eles são apenas figuras de fachada, enquanto o verdadeiro poder está nas mãos da Guarda Revolucionária Islâmica. E essas forças não precisam da aprovação do povo. Elas mesmas podem levar o país a um caminho ainda mais confrontador. Outra questão é quem pode se tornar uma alternativa real ao regime atual em Teherã. A oposição iraniana permanece fragmentada nos últimos anos, sem estrutura ou liderança. No entanto, entre as figuras que Israel pode considerar como alternativas preferenciais, está o ex-príncipe herdeiro Mohammad Reza Pahlavi, filho do último Shah, que já convocou uma revolta. Mas o problema é que ele vive no exílio. Ele tenta obter o apoio dos países ocidentais e até visitou Israel. Mas, apesar de certa popularidade entre parte dos iranianos, ainda não há sinais de que sua figura possa se tornar o centro de atração para o movimento de oposição. E ainda existe o grupo Majid-e Khalq. É uma oposição de esquerda radical no exílio que se posiciona contra a República Islâmica. Contudo, eles enfrentam dificuldades por estarem exilados. Em segundo lugar, esse grupo apoiou Saddam Hussein durante a guerra Irã-Iraque nos anos 1980, o que ainda é uma mancha em sua reputação aos olhos de muitos iranianos. Mas há também uma vantagem para esse grupo. Ela tem apoiadores influentes nos Estados Unidos, alguns dos quais são próximos ao círculo do presidente Donald Trump. Claro que ainda é cedo para falar sobre todas as consequências dos ataques de Israel ao Irã, e durante a escalada do ano passado entre Irã e Israel, não houve sinais sérios de um pedido público pela derrubada do regime. Porém, os eventos atuais em escala de destruição não se equiparam àqueles, então a situação pode mudar, embora exista outro cenário possível: o colapso do regime dos Ayatollahs, seguido por Khalaf. Mas uma situação dessas em um país com uma população de cerca de 90 milhões de pessoas teria consequências catastróficas para toda a região. Além disso, Rússia e China podem fornecer apoio para manter o atual regime iraniano. Embora aqui seja importante considerar mais um aspecto que enfraquece o regime dos Ayatollahs. E afinal, qual é o objetivo do próprio Irã nesta fase? Apesar de uma série de ataques contra alvos em Israel, Teherã não tem muitas opções. Nem mesmo o regime dos Ayatollahs consegue explicar claramente o porquê agora. Ele meio que não pretendia e não pretende criar armas nucleares, mas ao mesmo tempo não conduz negociações adequadas com os Estados Unidos da América, por isso acabou se metendo nessa grande guerra. Vamos supor que o regime de Khamenei amplie os ataques não só contra Israel, mas também contra as bases americanas em toda a região. Mostrar que o regime não vai se render. Como ele declarou hoje, eles não pretendem se render. Nesse cenário, os Estados Unidos da América serão inevitavelmente envolvidos na guerra. E a questão permanece: qual é a intenção do Irã com tudo isso? Porque a estratégia de Israel de criar não só turbulência militar, mas também política é bastante óbvia, mas os objetivos do Irã nessa situação são absolutamente incompreensíveis. Os objetivos do regime iraniano são claros, mas o objetivo do Irã como Estado é absolutamente incompreensível. E, por fim, acrescento que os iranianos têm experiência direta de como os Estados Unidos da América e seus aliados promovem a mudança de regime em seu país. Aqui, vamos mergulhar um pouco na história. Em 1953, os Estados Unidos da América ajudaram a organizar um golpe para derrubar o primeiro-ministro do Irã, Mohammad Mossadegh. Ele prometeu nacionalizar os campos de petróleo do país, um passo que os Estados Unidos da América e o Reino Unido consideraram um golpe sério, considerando sua dependência do petróleo do Oriente Médio. Mas esse passo em direção à nacionalização foi visto no Irã como popular e uma vitória para a então União Soviética. Então, nos Estados Unidos, decidiu-se que era necessário acabar com Mossadegh. E aqui chegamos à parte mais interessante. O objetivo do golpe era apoiar o monarca do Irã, Mohammad Reza Pahlavi, para governar como Shah do Irã e nomear um novo primeiro-ministro, o general Fazlollah Zahedi. Sim, é justamente o filho daquele mesmo Pahlavi que agora está conclamando uma revolta no Irã. O cenário parece estar se repetindo um pouco. Antes do golpe, a CIA, junto com o Serviço Secreto Britânico, ajudaram a inflamar o fervor anti-Mossadegh por meio de propaganda.
Em 1953, a CIA e a inteligência britânica ajudaram a unir as forças pró-Shah e organizaram grandes protestos contra Mossadegh, aos quais logo se juntou o exército do país. Para garantir ao general Zahedi, o novo primeiro-ministro do Irã, uma certa estabilidade, a CIA secretamente forneceu a ele 5 milhões de dólares dentro de 2 dias após sua chegada ao poder. E desde então, o poder de Pahlavi e de sua equipe se fortaleceu. Por que falo com tanta confiança sobre o papel dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha? Sim, porque em 2013 foram publicados documentos desclassificados da CIA que confirmaram pela primeira vez o envolvimento da agência nos eventos descritos. O envolvimento dos Estados Unidos no golpe de 2009 em Honduras já era conhecido e foi reconhecido até pelo ex-presidente Barack Obama. Claro, isso também teve um certo efeito reverso, porque após a derrubada de Mossadegh, os Estados Unidos da América aumentaram seu apoio a Pahlavi para que ele governasse como Shah. Os iranianos ficaram indignados com a interferência estrangeira, alimentando sentimentos anti-americanos no país. Durante décadas, o Shah Pahlavi tornou-se um aliado próximo dos Estados Unidos da América, e o Irã, naquela época, prosperava e era amigo de Israel. Mas no final da década de 1970, milhões de iranianos foram às ruas contra o regime Pahlavi, que eles consideravam corrupto e ilegítimo. Manifestantes seculares protestavam contra seu autoritarismo, enquanto manifestantes islamistas protestavam contra seu programa de modernização, porque, como eu já disse antes, ele rejeitava alguns, digamos assim, cânones islâmicos. No final, o Shah foi deposto como resultado da Revolução Islâmica de 1979, que pôs fim à monarquia apoiada pelo Ocidente e marcou o início da República Islâmica e do governo clerical. Então, amigos, deixem nos comentários suas opiniões. Quais as chances de que o regime dos ayatolás seja derrubado agora pelos próprios iranianos no Irã? Escrevam a opinião de vocês nos comentários. Eu vou deixar reticências. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like.